tarde, Brasil. Boa tarde, católicos. Boa tarde, evangélicos. Hoje, dia 10 de novembro, nessa tarde, amados irmãos, eu venho aqui dar continuidade falando sobre a nossa liberdade, e como a gente aprender a vivê-la no cotidiano do nosso dia a dia. Amados irmãos, peço a você que abra seu ouvido, seu coração, sua mente, para mais uma vez a gente meditar sobre liberdade, da onde no Novo Testamento Jesus é o anunciado como o libertador da humanidade, não no sentido de uma libertação nacional ou pública, mas no sentido de libertação do pecado e da morte. Então, amados irmãos, eu peço a você que abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, verso 16. 1 Pedro capítulo 2, verso 16. Vamos lá? O título diz: deveres para com as autoridades. Deveres para com as autoridades. O que quer dizer isso aí? Diz a palavra de Deus: comportai-vos como homens livres, e não a maneira dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servo de Deus, de Deus. Sede educado, mas com todos, amais os irmãos, temei a Deus. Temei a Deus. Respeitai o rei. Vamos lá. Amados irmãos, aqui diz: respeitai o rei. Quer dizer, existem dois tipos de como a gente se colocar sobre respeitar o rei. Respeitar as autoridades que são constituídas por Deus aqui na terra, né? Ministro da Justiça, juiz, delegado, etc. Mas quando eles estão fazendo as coisas certo? Porém, caso contrário, da maneira que eles vêm para nos advertir, nós também temos o poder de advertir eles também. Ok? Porque a maior autoridade é o dono da autoridade. E o dono da autoridade se chama Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que as autoridades foram constituídas por Deus. Ele deve ser a maior autoridade, e a quem a gente deve toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas quando a gente quer que respeitar o rei, quer dizer que a gente tem que fazer tudo certo, para que a gente não esteja a mercê dessas autoridades. Mas a maior autoridade é a dele. Porque diz assim, ó, deveres para com as autoridades. Diz Paulo: por amor ao Senhor, sede submisso, pois
a toda autoridade humana. Não é aquilo que eu falei. A gente somos submissos à autoridade humana, por quê? Porque a autoridade humana ela está aí para ajudar a educar a sociedade. Por isso que ele diz, o amor ao Senhor, seres submissos a toda autoridade humana, que ao rei como ao soberano, que aos governadores, foi aquilo que eu falei, versículo 14, aos governadores, ele está dizendo aqui, como enviados da autoridade do governador. Por exemplo, os enviados são os funcionários dos governos, são os ministros da justiça, são os desembargadores, são os juízes, mas dentro do certo, não dentro do errado. Se você está certo, você será poupado e não punido. Agora, quem está errado será punido mediante as autoridades de qualquer erro. Infelizmente, isso é um decreto dado por Deus na sociedade. Mas como a humanidade vê as autoridades que são constituídas por Deus não estão fazendo seu papel de acordo com o que Deus manda dentro da verdade, então eles não passam a ser as autoridades, melhor dizendo, divinas, mas sim, né, de sua maneira e do seu jeito. Não é assim? Vou continuar, versículo 15, porque esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Versículo 16. Comportai-vos como homem livre. Então, a gente sendo homem livre, a gente passamos a ser livre dessas autoridades quando a gente está fazendo as coisas certas dentro da sociedade. Então, estamos livres de qualquer punição na mão dessas autoridades. Por isso que Paulo diz, comportai-vos como homens livres, e não a maneira dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servo de Deus. Então, se a gente não viver que nem servo de Deus, respeitando a Deus, que é o dono da autoridade, o maior da autoridade, é a Ele que nós temos que desdobrar, é a Ele que nós temos que dar honra, glórias e louvor. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ele, dentro do certo e pelo certo. Aí estaremos livres, seremos homens livres, homens com verdadeira liberdade. Para dar a continuidade, meu amado irmão, minha amada irmã, aonde haja o Espírito do Senhor, aí haverá liberdade. Aonde agir o Espírito do Senhor na tua vida, haverá liberdade na tua vida. Aí a gente abre a nossa Bíblia, 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. Abra lá a sua Bíblia, 2 Coríntios 3,17, para a gente ver o que diz o Senhor. O encerramento desse tema, que depois eu vou passar para outro tema. Peço a você que compartilhe, ative lá no sininho e se inscreva no canal. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, quando a gente tem o Espírito de Deus dentro da gente, meu amado irmão, a gente vamos ser homens livres para amar, livre para perdoar, livre
para ajudar, porque o inimigo ele não quer que a gente seja livre. Ele não quer que a gente tenha liberdade. Ele quer que a gente seja privado de nossa liberdade. Só para guardar ódio, rancor, mágoa, decepção, ira, briga e etc. Então ele diz assim: ora, agora, o Senhor. Pagar no Pix tem desconto, mas está sem saldo? Um minutinho. Faça Pix no crédito. Só um minutinho, volta aí. Ora, o Senhor Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos. Todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como um espelho. Agora é do Senhor. E nós vemos transformado nesta mesma imagem, sempre mais resplandecente, pela ação do Espírito de Deus. Glória a Deus. Realmente é. Ser espelho, aquele Paulo diz, Paulo foi um grande exemplo. Paulo demonstrou que foi espelho de Jesus. Paulo disse, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque Cristo é o meu espelho. Porque é nele que eu me espelho. É nele que eu me vejo. Na sua ação de graça, com a ação do seu Espírito Santo, transformando e lapidando a minha vida cada dia. Uma boa tarde, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine até o